Boa tarde, senhores. Eu vou abrir aqui e já começo, tá? Eu gosto. Tá bom. Já começo já. Falar sobre continuação da semana passada. Sobre moda com intervalo de classe.
Deixa eu tirar uns números aqui. Ficou esquisito aqui essa página aqui que eu excluí uns. Acho que vou explicar só moda hoje. Não sei. Procópio, tudo bem? Beleza? Pediram para eu perguntar em relação à atividade de CFE, aquela de 13 exercícios, que era para ter mandado na quinta. Pediram para perguntar se pode entregar hoje, porque a pessoa acabou esquecendo de te mandar. Tipo, tinha Hoje feito. já não dá. Hoje já não consigo considerar mais, que eu usei aquilo lá para fechamento das notas. Ah, você já fechou a nota? Já fechei a nota do primeiro bimestre, já foi. Ixi, tudo bem então. Obrigado. Se tivesse aberto até deixaria, mas agora não dá mais. Entendi. Obrigado. Valeu. Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui para explicar para vocês sobre moda com o intervalo de classe, que foi o material que eu comecei na semana passada, mas aí quando chegou essa parte eu acabei deixando para a próxima aula. Então vou dar continuidade agora. Vamos lá. Bom, então até semana passada nós falamos sobre média aritmética, simples e ponderada. Falamos de moda. Falamos de moda sobre dados não agrupados, intervalos de sobre dados não agrupados, e falamos também de moda sobre tabelas simples sem intervalos de classe. Agora a gente vai falar sobre moda com tabelas de intervalo de classe. Intervalo de classe, só para vocês recordarem,
era quando tinha aquele Tzinho deitado, tá? Então, quando tinha aquele Tzinho deitado, eu estava falando de intervalo de classe, tá bom? É isso. Então, toda vez que aparecer uma tabela com intervalos de classe, aí eu tenho que calcular a moda através dessa fórmula aqui. E aí, o que significa essa fórmula? Ela parece ser assustadora, mas ela é fácil, tá? Então, o que é esse LMO? Esse LMO significa limite inferior da classe modal. O que significa o D1? É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe anterior à classe modal. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês. O que é o D2? É a diferença entre a frequência da classe modal e a frequência da classe posterior à classe modal. E o que é o HMO? O HMO nada mais é que a amplitude da classe modal, tá? É de quando começa e quando termina. Você já sabe fazer isso aí. Aqui, ele só mostra como que você acha o HMO, tá? O que significa cada sigla dessa. Aqui a mesma coisa, como é que você acha o D1, é a frequência modal menos a frequência anterior, e como é que você acha o D2, que é a frequência modal menos a frequência posterior, ok? Então isso aqui eu já mostro para vocês na tabela. Então assim, nós temos uma tabela, então toda vez que houver a tabela com intervalo de classe, que é esse Tzinho deitado, nós não conseguimos identificar de bate-pronto aonde que está localizada a moda, tá? Não consigo dizer que a moda aqui, embora apresente a maior frequência, que é esse 87 aqui, esse 87 é onde que nós temos a moda, porque apresenta a maior frequência, mas eu não consigo dizer que a moda é 87. Por quê? Porque eu tenho intervalos de classe com frequências totalmente diferentes uma das outras. O que eu consigo dizer sobre isso aqui é que esta onde que eu marquei agora é a minha classe. Isso aqui eu consigo dizer que isso aqui é a minha classe que eu vou trabalhar, que nós definimos aqui como classe modal. É a classe que oferece a maior quantidade de repetições na frequência. Então, essa partezinha aqui é a classe modal, tá? Mas eu não consigo afirmar que a moda desta tabela é 87. Bom, para que eu possa resolver dentro da fórmula, eu preciso encontrar alguns elementos. Então, eu preciso primeiro saber qual que é a minha classe modal. É a primeira coisa que tem que fazer, é encontrar a classe modal. Como que eu encontro a classe modal? É a classe que apresenta maior frequência. É essa daqui, tá? A classe que apresenta maior frequência é esse FMO. Depois, eu preciso saber qual que é a minha frequência da classe anterior à classe modal. Então, anterior é para trás e posterior é para frente. Aqui vai me dar o suporte para eu encontrar o D1 e o D2. Então, a frequência anterior, a minha classe modal é essa do 87. Como é que eu vou saber, professor? Sempre aquela que oferece maior frequência é a minha classe modal. A anterior à classe modal é para trás e a posterior à classe modal é para frente. Talvez vocês possam me perguntar se a classe modal for a primeira, qual que vai ser minha classe anterior se eu não tenho nada? É zero, tá? E aí a classe posterior, tranquilo. Tá? Então, se a primeira classe for a classe modal, a classe anterior é zero, tá? Muito bem. Então, eu já consegui aqui a frequência anterior. Agora, eu preciso saber a frequência posterior. Então, de novo, eu encontro a minha classe modal. Nesse caso aqui, é a segunda classe. Esse 7 aqui
representa a classe que apresenta maior frequência, e aí eu vou ver qual que é a minha classe posterior, que é esse depois do 87. Tá? Então, é frequência posterior a 54. Posterior a quem? A classe modal. Então, frequência da classe posterior à classe modal. Muito bem. Aí eu vou, então, encontrar o meu D1. O que é o D1? É a frequência da classe modal, que é os 87, menos a frequência da classe anterior. É exatamente o que eu estava fazendo lá no início. Então, a frequência da classe modal menos a frequência da classe anterior. Então, 87 é esse 87 aqui. E o 66 é esse 66 aqui. O que vai me dar, então? 87 menos 66, 21. Tá? Posteriormente, eu vou fazer o D2. Eu estou encontrando só os elementos para que eu possa colocar na fórmula. Então, de novo, encontrar... Lógico que eu estou fazendo uma à parte, tá? Mas na hora que vocês forem fazer os exercícios, vocês podem fazer tudo numa etapa só, né? Já encontro o D1 e o D2. Então, aqui, a frequência da classe modal, 87, menos o 54, vai me dar o D2, que é 87 menos o 54. Isso aqui vai me dar o D2, que é o quê? A frequência da classe modal, 87, menos a frequência da classe posterior à classe modal. 87 menos 54, 33. Esse número nunca pode ficar negativo, tá? Nunca vai ficar negativo. Então, já estão encontrando os elementos. O que é o LMO? É o limite inferior da classe. Da classe qual? Da classe modal. Quanto que eu tenho aqui? Como que eu sei que é 18? Qual que é a classe que apresenta maior frequência? 87. Qual que é o meu limite inferior? 18. Qual que é o meu limite posterior? 26. Então, esse 18 aqui é o mesmo que esse aqui. Opa, agora ficou em cima do número. Então, esse 18 é o mesmo 18 daqui, ó. Ok? Que é o limite superior. Limite superior é dessa outra pontinha aqui. Esse 26 aqui é o mesmo 26 que está dando na fórmula aqui. Esse é o limite superior da classe modal. O que é a amplitude do intervalo? Que é o HMO. É o limite superior menos o limite inferior. Então, é o 26 menos o 18. Vai me dar os 8. Qual que é o espaço que tem entre 18 e 26? 18 e 26. Eu tenho espaço de 8. Aqui eu estou mostrando na tabela e aqui eu estou mostrando na fórmula. Tá? Bom, então eu já encontrei. Da minha fórmula, eu já encontrei o LMO, eu já encontrei o D1, já encontrei o D2 e já encontrei a amplitude do intervalo. Tá? Aqui ele só está explicando o que significa cada letrinha dessa. Agora eu vou pegar todos aqueles valores e colocar na fórmula. Por um acaso, dentro disso aqui que eu comecei a explicar, vamos ver quem vai acertar. Se dá para acertar assim ou se alguém já fez conta. Alguém consegue dizer, nesta tabela, ou se acertar na mosca vai ser muito, a não ser que alguém já fez a conta, né?
Mas como eu não disponibilizei o conteúdo, eu acho difícil. Se alguém vai conseguir acertar, qual que é o valor da moda? Quanto vocês acham que vai dar a moda? Chute, chute. Alguém imagina quanto vai dar a moda? Com esta fórmula aqui, ó, vocês e todos os dados que nós calculamos, dá para chegar no valor da moda. Eu vou passar o número para vocês, vamos ver se vocês conseguem chegar no número. Aqui, ó, limite inferior, que é o LMO. Quanto que é o LMO? É 18. É 18, ó. Quem quiser fazer a conta. Esse número aqui é 18, mais o D1. Quanto que vai ser o D1? D1 é 87 menos 66, que representa... O D1 representa 21. Anote aí, então. Vamos ver quem vai acertar. O D1 é 21. Então, você vai considerar 18 aqui. 21 aqui no D1. 21 aqui no D1 de novo. Mais o D2. O que é o D2? O D2 é frequência da classe modal 87 menos 54. 33. Então, o D1 é 21 e o D2 é 34. Então, é 18 mais 21 dividido por 21 mais 33 vezes a amplitude do intervalo. A amplitude do intervalo é 8. Vamos lá conferir. Ó, 26 menos 18. 26 menos 18 é o quanto eu tenho de intervalo. Muito bem. Quanto que vai dar a moda? Faça a conta aí. Então, é 18 mais, abre colchete, 21, dividido por 21 mais 33, fecha colchete, vezes 8. Quanto que vai ser a moda na tabela que eu mostrei para vocês? Dá 28,53. Tá correto. 21, alguma coisa. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. É isso aí, ó. Então, só para ratificar, LMO é o limite inferior
da classe modal. Então, a classe modal aqui é 87, porque apresenta maior frequência, 18. Então, esse 18 vai vir aqui, ó, que é o mesmo 18 que está aqui, mais o D1. O que é o D1? É 87 menos 66. Essa diferença aqui, ó, que vai dar 21. Entra aqui no D1. Consequentemente, entra aqui embaixo também no D1. Mais o D2, que é 87 menos 54. Aqui vai dar 33. Esse 33 representa o D2. Vezes a amplitude do intervalo. O que é a amplitude do intervalo? É o 26 menos 18, que está aqui, ó, 26 menos 18. Esse aqui vai entrar em amplitude do intervalo. Ou seja, todos os números que eu estou encontrando, eu estou mostrando para vocês como é que ele chega-se nele, como que eu consigo encontrá-lo. E aí eu tenho, então, 18, 21, conserva, 21 mais 33, 54, vezes 8. 18, 21 por 54, 3,11, 3,10, vezes 8. Fazendo essa continha, eu vou chegar, então, a 21,11. Esse 21,11 é a moda nesta tabela. Só que se não fizer na tabela, gente, vou ser sincero para vocês, a probabilidade de erro é 99,9%. Só de cabeça é um pouco mais difícil de fazer. Mas dá para fazer sim, tá? Mas tem que ter esses conceitos aí do que é o D1 e o que é o D2. E aí nós terminamos, então, moda com intervalo de classe. Falta só a mediana agora. Dúvidas? Temos aula quando? CF? Quinta-feira? Quinta-feira. Isso. Tá bom. Alguma pergunta? Então, eu tenho aqui a mediana, tá? E aí eu vou disponibilizar esse conteúdo na íntegra para vocês, já com a mediana, e aí a gente fala da mediana na quinta-feira. O cara tá vendendo ovo aqui, daqui a pouco sai o ovo no áudio aqui. É ovo, é ovo. Pergunta. Conseguiram entender? Sim, tem uma pergunta no chat, professor. Espera aí que eu vejo aqui. É zero. É a mesma coisa que acontece com a primeira linha. Muito bem colocado, Gabriel. Se a primeira linha eu não tenho a anterior, se a minha classe modal for a última, a posterior será zero também.
Então, não corre o risco de o D1 e o D2 ficarem negativos, tá? Nunca vai acontecer isso. O que mais? O exercício vocês só vão fazer a partir de quinta-feira para a semana que vem, tá? Não vou pedir nada hoje, para não atrapalhar a vida de ninguém aí. Vamos começar, mas vamos começar mais tranquilo aí com relação às entregas. Professor, esse vai ser quantos exercícios? O senhor já sabe? Tipo, que da Mais ou primeira vez menos. foi 7, foi Então, agora, 13. mas agora sim, vocês não vão precisar ficar construindo tabela, entendeu? A tabela já vem pronta. Vai vir mais uns 10 exercícios aí. Mas vocês não vão precisar Ah, ficar tá bom construindo a então. tabela. Vocês já vão pegar a tabela pronta para poder fazer a atividade. Calcular Tá bom, móvel, obrigado. calcular. Entendeu? Então é menos trabalhoso do que o anterior. Certo. Tá bom? Aí depois a gente vai passar só para o mediano na quinta-feira, aí eu já coloco o exercício para vocês, dou a aula da semana da quinta, o restante da aula da quinta, mais a aula da semana que vem para vocês entregarem, que eu, como eu disse, eu estou evitando de colocar exercícios para vocês fazerem fora do horário de aula. Estou tentando deixar disponível as nossas aulas para vocês resolverem os exercícios. Claro que quem quiser fazer não tem problema, pode fazer, mas eu não vou exigir com que vocês me entreguem no final de semana, coisas desse tipo. Eu sei que tá legal, mas acaba ficando muito exaustivo aí as demandas aí. Um professor pede, outro pede, outro pede, outro pede, e aí vocês ficam sobrecarregados aí com tanto trabalho para entregar. Beleza? Eu vou disponibilizar esse conteúdo na íntegra para vocês. Tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem mais 10 slides para eu explicar para vocês sobre mediana. E aí a gente encerra depois dos exercícios, a gente encerra essa etapa de CFE, passando direto depois para matemática financeira. A gente vai falar de juros, de taxa, de amortização, aí é outra página aí de CFE. Eu já estou salvando e já vou disponibilizar lá para vocês no site. E já vou colocar a aula gravada lá também. CFE, aula 12. Aqui então já tem o conteúdo da quinta-feira, tá? Eu achei melhor do que ficar fazendo correndo. E aí já fica a aula da quinta-feira aqui também, dentro dessa aula 12. Aí eu falo de mediana e termino com vocês, aí passo o exercício. Beleza? É isso, gente. Amanhã tem mais com o CEPOC, né? Isso, amanhã tem mais com o CEPOC. Falou então. Tchau.
Tchau, professor. Até mais, professor. Tchau, professor.